Maravilha! Meus amados, minhas amadas, muito bom estar com vocês. Aula agora para a segunda série do ensino médio, Colégio Interativo. Aula sobre realismo, tá? Nós vamos terminar. Profs Nando Melo, carinhosamente chamado de Fofinho. A gente vai terminar realismo para iniciarmos já o naturalismo com força total, tá bom? Vamos terminar com Dom Casmurro. Então, vou fazer uma breve revisão. Nessa revisão, a gente já viu na aula passada Memórias Póstumas de Brás Cubas, já falamos sobre o realismo europeu e a gente vai tentar viabilizar para vocês com Dom Casmurro o término do realismo com Machado de Assis, para que a gente já inicie a próxima aula vislumbrando aí a ideia do naturalismo, tá? O realismo que começou no Brasil a partir de 1881, como já foi dito, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. É importante que você lembre que em 1881 o naturalismo ele também começa no Brasil, com a publicação da obra O Mulato, de Aloísio Azevedo. Machado de Assis é, sem sombra de dúvida, o escritor mais famoso do realismo brasileiro. Joaquim Maria Machado de Assis, o poeta mestiço. E aí ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, logo depois ele escreve Quincas Borba, criando a tese do humanitismo, aos vencidos ódio ou compaixão e aos vencedores as batatas. E o grande clímax da literatura de Machado de Assis, literatura machadiana, foi nos anos de 1900, com a célebre obra Dom Casmurro. Vamos lá? Deus abençoe a todos. Vamos que vamos, sem perda de tempo. Vamos lá? Tem uma minissérie na Globo, tá, gente? Que relata bem essa questão de Dom Casmurro, que é chamada de Capitu, que aí estão os protagonistas. Ano de 1900. É um romance de adultério? É a grande dúvida, né? Observe que o narrador de Dom Casmurro é o próprio Bento Santiago. Bento Santiago, na sua velhice, ele sente necessidade de contar a sua história e aí ele cita como foi a situação com o Capitu. Quando ela chega para morar próximo a eles, se tornam vizinhos, na rua de Mata Cavalos, no Rio de Janeiro, e eles se tornam amigos. Então eu coloquei para vocês algumas características aqui, por exemplo, nesse romance, saudade, ironia, desencanto e rancor vão se misturar. O narrador protagonista apressa a evocar um mundo de sortilégios, emoções e acontecimentos contraditórios. Esses acontecimentos, eles já ganham primeira ênfase aqui, ó. A viravolta crítica do romance levou 60 anos, desde que foi publicado para emergir da inteligência de uma professora norte-americana que, estranhando a leitura bárbara de Bentinho, faz o Otelo de Shakespeare. Como assim? Ele vai achar uma peça de Otelo, e Otelo é uma história, é uma tragédia shakespeariana, em que Otelo termina matando Desdémona e depois comete suicídio porque pensou que ela havia o traído. E foi mais ou menos o que aconteceu. Vários professores críticos leram a obra de Bentinho e associaram de uma maneira extremamente peculiar com Otelo de Shakespeare, como também obras que envolvem traição. Aqui tem alguns comentários, tá, gente? Vocês leem com calma. Dom Casmurro é um romance de suspeita, dúvida, ambiguidade, paixão lírica da adolescência, da ferocidade dos valores patriarcais, do tormento dos ciúmes e da incomunicabilidade humana, dos paradoxos de contradições, e nada se esclarece completamente. Capitu. Capitolina, na verdade. Capitu, apesar daqueles olhos que o capiroto, a repreende em nome de Jesus, lhe deu, são assim de cigana oblíqua e dissimulada. Essa expressão foi dita por um agregado da família chamado José Dias, em que José Dias associa o olhar de Capitu a olhos de cigana oblíqua, que ele diz que não sabe o que é oblíqua, e dissimulada ele entende o que é aquele olhar de que pretende alguma coisa, que quer alguma coisa. A relativização de todas as certezas e o confronto entre a aparência e a essência da alma humana. Isso também vai ser observado na obra. O olhar de Capitu, como vocês estão vendo, é olhos de ressaca, né? E aí tem um trecho do livro. Retórica dos Namorados, é justamente a cena do primeiro beijo de Bentinho e Capitu. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade, do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca, vá de ressaca. Ressaca se assemelha às vagas do mar, gente. As ondas, quando o mar está alto, né, a maré está braba,
bate e puxam para dentro do mar. É assim na olhada Capitu. E aí o trecho do livro, tá? Capitu é uma personagem emblemática, fica difícil saber o que nela é sinceridade ou fingimento, cálculo ou entrega generosa. Justifica-se assim a contemplação apaixonada de Bentinho, tentando decifrar-lhe os olhos misteriosos e enérgicos. O narrador pretende, com a metáfora, não apenas esclarecer o efeito causado sobre si próprio pelos olhos de Capitu, mas também ressaltar a sua incapacidade de escapar dessa hipnose que os olhos de Capitu proporcionam. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular. E diz Bentinho que ela era muito mais mulher do que ele era homem. Isso daí também, gente, faz menção a Capitu e o empoderamento feminino que Capitu já demonstrava. Uma mulher de personalidade, mas uma mulher que o que queria ela buscava. Capitu era assim. Não se atinha à questão do patriarcalismo, do machismo da época. Ela fazia seu destino. E aí o Bento Santiago e seu ciúme, né? Bento, narrador em primeira pessoa, foi um menino mimado e pouco apto para a vida prática. É o típico representante das elites brasileiras do Segundo Império, isso. Tanto é que ele busca a área do direito, né? Culto, sofisticado e, especificamente, quando adulto, um homem autoritário, brutal e incapaz de dialogar com a mulher que ama. Suas ações são vis e sem grandeza. Detalhe que aqui ele já tinha sido contaminado pela malícia do ciúme, né? E aí é o grande mudar da página. Tinha tudo para ser uma história de amor linda entre Bentinho e Capitu, um amor da infância, mas aí quando Escobar morre, vem os olhos de Capitu, né? Os olhos de ressaca. E aí tem o trechozinho do livro em que é o enterro do Escobar, que é o melhor amigo do Bentinho, que morreu afogado. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis desperdício do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas, só Capitu, amparando a viúva, que era Sancha, a viúva, né? Ex-esposa do Ezequiel Escobar. Parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns chances para o cadáver. Esse é o momento. Tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. E Bentinho diz: as minhas cessaram logo, fiquei a ver as dela. Capitu enxugou as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la. Mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto. Quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar, lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. O nadador da manhã é justamente o Escobar que morreu afogado na praia. E aqui tem o final. Bentinho, ele termina se separando de Capitu. Essa parte é bem interessante. Capitu vai embora com o filho, que eles tiveram um filho chamado Ezequiel, mas ele vê no menino a traição, porque na cabeça dele ele já consternou-se acerca da traição de Capitu e de Escobar. Agora, porque nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada no meu coração, que foi o Capitu, né? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória, que foi quem ele conheceu, já estava dentro da de Mata-Cavalos, quando era Capitu criança. Ou se esta foi mudada naquela por efeito algum no caso acidente. Aí vem as correlações que Machado de Assis adora fazer. Ele fez isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas, entre a Bíblia e a vida de Brás Cubas. Agora também ele cita questões bíblicas. Jesus, filho de Siraca. Se soubesse os meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenha ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. E aí vem a questão toda que envolve Dom Casmurro. Observe que nesse caso, Bento Santiago, ele termina a vida sozinho, sem ninguém ao lado. O filho termina morrendo, vai ter o enterro do filho. E Capitu termina também morrendo de velhice, longe de quem supostamente ela amava, né? E fica a dúvida se houve ou não a traição. Beijo, galera. Fisicamente